atividade operacional. Mas vamos lá. A primeira coisa que eu chamei a atenção para dar um nome a essa aula foi de tentar parar de chamar de síndromes polipóides e discutir essa alternativa de chamarmos de síndromes multitumorais associadas a poliposes intestinais. Esse slide é conhecido de todos, né? É a distribuição de câncer coloretal em termos de hereditariedade, maior parte é esporádico, mas nós temos aí cerca de 20% que são tumores familiares sem uma caracterização típica. A síndrome de Lynch é responsável por cerca de 5%, e os outros são as poliposes, que nós vamos entrar em mais detalhe hoje. Esse slide é interessante para mostrar que, em termos de frequência de alterações em genes na população, esses genes de baixa penetrância, eles são mais frequentes, e aqueles de alta penetrância são menos comuns. No entanto, eles acarretam com muito maior facilidade, né? São quase que síndromes assim, de um processo monogênico, de uma forma muito mais intensa. E esses genes são os genes muito relacionados a essas poliposes. Então, o câncer coloretal associado à polipose é muito relacionado a genes de alta penetrância, mas que, felizmente, são menos comuns na população. Quando nós olhamos essa distribuição das poliposes, aqui abaixo estão os genes que são relacionados, e essa é a forma que tem sido dividido hoje em dia, né? Nas poliposes adenomatosas, as amartomatosas e as mistas e serrilhadas. Eu vou passar um a um por esses genes para mostrar essa relação com síndromes multitumorais. Esse slide é uma repetição do anterior, mas apenas do ponto de vista didático, para ficar mais fácil de mostrar quando nós estamos trocando de síndrome. Então, vamos começar pela polipose adenomatosa familiar clássica. Todos sabem, é uma síndrome autossômica dominante. A ideia aqui não é caracterizar totalmente as síndromes, mas chamar atenção para essa relação com tumores bastante variados, como nós vamos ver. Ela é a segunda síndrome de câncer coloretal hereditário mais comum, depois da síndrome de Lynch. Se caracteriza, como nós sabemos, por centenas a milhares de pólipos, com desenvolvimento já na adolescência, e tem um risco de câncer de cólon que chega a 100% se nós não tratarmos esses doentes através de ressecção. E aqui eu já queria chamar a atenção para esse risco potencial de tumores extraintestinais. Tumores de duodeno, muitas vezes a partir de pólipos duodenais, da tireoide, o hepatoblastoma em crianças pequenas, né, próximo ao nascimento, risco de câncer de estômago, de pâncreas, e alguns tumores considerados benignos, como os osteomas e os tumores desmoides, que são um problema, às vezes, no manejo desses pacientes. Apenas para ilustrar, esse fenótipo um pouco variado em termos de apresentação da polipose, poliposes mais profusas e outras um pouco menos intensas, mas é interessante colocar que, além dessa característica de se manifestar precocemente, há uma forma mais atenuada, que é a polipose atenuada, em que essas manifestações são um pouco mais brandas e o aparecimento e risco de câncer, inclusive, também é mais tardio, porém permanece aqui um risco aumentado de câncer intestinal. Exemplos de poliposes atenuadas, e nós sabemos que tanto a FAP quanto a FAP atenuada são causadas por alteração no APC. É curioso lembrar que cerca de 25% a 30% dos casos, quando você tira uma história familiar, não tem história familiar pregressa e, portanto, são de mutações novas. E, como recomendação, dentro do espírito da audiência aqui, vale a pena lembrar que a recomendação de testes genéticos é para aquelas situações em que, numa colonoscopia, você tem mais de 10 pólipos adenomatosos, ou 10 ou mais adenomas e história pessoal de câncer coloretal, ou um total de mais de 20 pólipos em colonoscopias sucessivas. Isso seria suficiente para se pensar numa polipose e pensar nessa indicação de teste. Esse também é um slide bem conhecido da correlação genótipo-fenótipo, e, mais uma vez, hoje, diante dos painéis e do sequenciamento
mais comum desses genes, nós começamos a melhorar o entendimento de que, dependendo do local da mutação do APC, nós vamos ter associação. Inicialmente se falava muito nessas manifestações extracolônicas relacionadas à alteração do pigmento da retina, tumores desmoides, osteomas, mas hoje também há busca por informações tentando fazer uma correlação com o maior risco de um ou outro tipo de câncer. Existe uma variante da FAP, que é a síndrome de Gardner, que, dentre as manifestações extraintestinais, correlaciona múltiplos osteomas e esses tumores do tecido conjuntivo, particularmente os tumores desmoides, além do carcinoma da tireoide. Então, faz parte da polipose. Como eu já mostrei anteriormente essa fotografia, mas aqui à direita queria mostrar um adenoma já com áreas de displasia de alto grau, uma transformação aqui para um adenocarcinoma. Então, osteomas de mandíbula e de face, a alteração do pigmento retiniano, os tumores desmoides, como eu mencionei, são um problema. Mas, em termos do foco que eu queria chamar a atenção hoje, vejam que esses adenomas duodenais, que têm uma incidência alta, têm um risco de malignização da ordem de 12%. Tumores desmoides, né? A apresentação é até 12% a 35% das situações. Essa malignização que eu comentei, o risco do tumor desmoide, os osteomas, o pigmento da retina, os tumores da região periampular são importantes de serem lembrados, assim como os tumores de tireoide. Nesse sentido, essa classificação de Spiegelman também é clássica no sentido de um protocolo de acompanhamento endoscópico em função do risco de transformação de lesões gástricas, mas, sobretudo, de lesões duodenais, que, dependendo do tamanho das lesões, dos pólipos, da histologia, de ter ou não displasia de alto grau, se calcula um score que, a partir dele, nós vamos ter aqui uma recomendação de segmento. A síndrome do Turcot também é uma variante da polipose e se associa a tumores cerebrais primários, né? Na síndrome de Turcot tipo 1, o tumor mais comum são os glioblastomas ou os astrocitomas, e no tipo 2, associado diretamente à polipose adenomatosa familiar, a predisposição é para o desenvolvimento de meduloblastoma. Vou passar agora para síndromes um pouco mais raras, por isso que eu andei um pouquinho rápido aqui no APC, porque é mais de domínio de todos. E as síndromes relacionadas aos genes POL e POL1 também são síndromes autossômicas dominantes de alta penetrância. Ela tem uma polipose coloretal atenuada ou oligoadenomatosa, com risco aumentado para câncer coloretal e também para os adenomas gastroadenais, e se interroga hoje a participação desses tumores cerebrais. O que tem de interessante aqui relacionado a esse risco de tumores que eu quis trazer para a discussão nessa sessão? Há um risco aumentado de câncer de endométrio comprovado nas mulheres, assim como um risco moderado de câncer de mama. Porém, existem vários outros tumores descritos hoje dentro do espectro da síndrome. Então, é o que eu comentei. A partir do momento em que nós começamos a fazer um número maior de painéis, você começa a correlacionar o achado com dados clínicos que antes nós não tínhamos uma evidência direta da correlação. Então, se associa hoje, além dessa polipose atenuada, que é uma característica fenotípica da doença, o risco desses cânceres que eu mencionei, além de outros, como melanomas e não melanomas, outros tumores de pele, cérebro, pulmão, tireoide, linfoma e leucemia, tudo isso já foi descrito dentro desse espectro multitumoral da síndrome. Uma característica muito interessante dessa síndrome por essas mutações nesses genes é que elas levam a tumores com fenótipos hipermutados. Tem algumas transcrições aqui mais típicas, e eu achei alguns dados muito interessantes de artigos atuais, esse é desse ano, que esses genes desempenham, nós sabemos hoje, um papel importante nessa fase de replicação e de revisão, né, da integridade do DNA, e que as mutações no domínio desses genes levam a uma perda dessa função de fiscalização, vamos dizer assim, o que causa esse acúmulo de alterações nas células, né? Então, por isso, o fenótipo hipermutado.
E o que é interessante é que essas alterações, elas não estão relacionadas apenas à formação de tumores, eu vou listar mais uma vez quais são os mais comuns, mas eles também servem como um marcador para prever a resposta à imunoterapia, exatamente por essa característica de serem tumores hipermutados. Outra coisa é que a associação das mutações de POLD e POLD1 tem uma relação com a carga mutacional e também com questões relacionadas à instabilidade microsatélite, que eu vou mostrar mais à frente. Então, dessa situação de estabilidade, existe uma possibilidade, em função dessas mutações, de convergir para uma situação de alta carga mutacional. Isso é interessante de nós olharmos até sob o ponto de vista de evolução. Vejam, por exemplo, em tumores que têm mutação de POLD e POLD1, tem essa vantagem de poderem ser responsivos a tratamentos com imunoterapia, então nós observamos melhora das taxas de sobrevida quando você tem as alterações, no sentido de que você pode usar drogas novas que têm resposta. E esse é um outro dado muito interessante, né, que mostra uma correlação entre as mutações e esse aumento da carga mutacional, é o que esses dois gráficos tentam mostrar, além da correlação com genes do sistema de reparo do DNA. Então, essas mutações de POLD e POLD, elas são promissores biomarcadores para melhor avaliar a eficiência clínica em termos de medicina de precisão, e pelo menos em adenocarcinoma do estômago, isso tem se correlacionado com a possibilidade, pelo uso de imunoterapia, de melhores taxas de sobrevida. Nesses gráficos aqui, o que nós estamos vendo é exatamente isso. Aqui, mostrando a taxa mutacional, quando você tem essas mutações em taxas maiores, isso correlaciona mais com as alterações de instabilidade microsatélite. Esse é um outro estudo bem interessante, no qual se avaliou, numa coorte prospectiva de mais de 2.000 pacientes, baseando-se nos fenótipos. Aqui à esquerda, câncer de mama e ovário, no meio, câncer coloretal e polipose, e à direita, suspeita de Li-Fraumeni e outros fenótipos. E se fez esses painéis multigênicos. Se encontrou aqui uma correlação, né, através da identificação de mutações nos respectivos genes, mas eu queria chamar a atenção para esse quadro aqui. Dentro desse fenótipo como um todo, se encontrou alterações em POLD e POLD1, aqui VUS, mas também variantes patogênicas e provavelmente patogênicas, numa frequência pequena, obviamente, porque isso aqui foi direcionado por um fenótipo clínico, seja de câncer de mama ovário, câncer coloretal e polipose ou Li-Fraumeni. No entanto, quando a gente olha aqui nessa parte retrospectiva, já excluindo um pouco de outras doenças em função da característica clínica, você também encontra, em situações que não tinham sido identificadas mutações, alterações nesses dois genes que justificam isso. Mais uma vez, nesse estudo, chamando para essa questão de síndromes, um fenótipo, além da polipose, de ter essa característica multitumoral, vejam aqui nesse destaque que eu coloquei na tabela aqui de cima, a variação de tipos de tumores. Então, oligodendroglioma, tumores de mama, tumor de ovário, câncer de endométrio, melanoma e assim por diante. Então, é interessante olhar, no meu entender, que cada vez mais nós vamos ter que nos preocupar, além de fazer o diagnóstico a partir da polipose e ter um entendimento da alteração molecular, a olhar dentro da ideia de rastreamento específico, né, de programas de personalizados de segmento, que essas síndromes incluem outros tipos de tumores, e nem sempre é fácil se estabelecer, por exemplo, a periodicidade de avaliação, e quais os exames que devem ser incluídos em termos de fato, trazer algum benefício. Então, esse estudo mostrou que, vejam, nas famílias com câncer, em geral, não é uma frequência alta, mas ela deve ser lembrada por essa possibilidade de associação de vários tumores.
Passando para outra síndrome, que é relacionada ao gene MYH, também aqui agora é uma condição autossômica recessiva, com risco aumentado de desenvolvimento de câncer coloretal. Nesse gráfico, nós estamos vendo aqui um pico, né, de incidência por volta dos 45 aos 50 anos, e chama a atenção que o risco maior está relacionado pelo caráter autossômico recessivo a essa condição bialélica. O fenótipo é semelhante à polipose atenuada, principalmente, só que uma característica clínica importante é que na síndrome relacionada ao MYH, existe uma prevalência também de pólipos serrilhados, e não só pólipos adenomatosos. Então, isso ajuda na caracterização clínica da doença. O MUT-YH é um gene de reparo por excisão de base do DNA, né? Então ele exerce uma função também de correção aqui dos danos do DNA, tem algumas mutações mais comuns, como eu mencionei, é de herança recessiva, e a importância da interrogação quando se tem um achado em heterozigose é a questão do risco de consanguinidade, que aí sim poderia aumentar a chance num descendente de ser portador de mutações bialélicas. E vejam nesse estudo que o risco de câncer coloretal acumulativo até os 70 anos chega a 80% na situação de mutação bialélica. De novo, em função aqui da audiência, é interessante nós olharmos que praticamente para todas essas síndromes hoje existe uma recomendação sobre quando pedir teste genético. Então, baseado no fenótipo, quando você encontra mais de 20 adenomas coloretais em colonoscopias, ou existe uma história familiar já demonstrada da síndrome MAP, 10 a 20 adenomas em uma única colonoscopia, ou atende os critérios. Aqui é interessante que entra nesse critério de indicação de teste a questão de ter o diagnóstico de síndrome da polipose serrilhada, porque inclui, como eu mencionei, não só pólipos adenomatosos, mas também pólipos serrilhados. Dentro da ideia de mostrar correlação de risco com tumores, vejam que pólipos, mas também carcinomas duodenais podem aparecer de 17% a 34% ao longo da vida. Então, se recomenda um início precoce de endoscopia digestiva e, mais uma vez, o risco de câncer extracólico inclui outros tumores, como ovário, bexiga, pele e mama. Nem sempre é possível definir de maneira clara ainda hoje qual é a frequência em que isso vai aparecer ou qual é o risco acumulativo ao longo da vida, mas esses tumores certamente aparecem uma frequência maior do que os correspondentes por idade na população geral. Esse é um estudo também atual, lá do São Marcos Hospital, que agora acumulou uma experiência já um pouco maior, com casos comprovados de mutação em MYH. Aqui nós temos o perfil dessas mutações, nesse gráfico aqui de pizza. Vejam que a maior parte aqui dessa comprovação é em homozigose. Eles descreveram nessa tabela qual foi a forma de encontro dessas alterações, ou por testes em cascata, né? Quer dizer, tenha uma polipose e você não encontra no APC, vai para outro, etc. Doentes que tinham sintoma e o perfil da polipose e foram testados, e programas de rastreamento e estudos. É interessante olhar do ponto de vista de condução dessas poliposes, que sempre gera alguma dúvida pelo acúmulo não tão grande de experiência ainda com o manejo clínico dessas situações. Nesse gráfico à esquerda, nós temos o risco de tumores metacrônicos no cólon, quando você faz uma colectomia segmentar, que é a curva mais de cima, versus uma colectomia subtotal, né? Uma colectomia estendida, desculpa, uma colectomia total. Então, vejam que, mesmo na MYH, tendo um risco menor do que na polipose clássica, quando se faz ressecções segmentares, nós temos que pensar num rastreamento ou na vigilância pós-operatória muito personalizada em função do risco de tumores metacrônicos, que é significativamente maior. Da mesma forma que o gráfico à direita tenta mostrar que o número de adenomas no segmento ele tem uma variação de acordo com o tipo de mutação encontrado no gene. Então, mais uma vez, essa ideia da correlação genótipo-fenótipo nos orientando no manejo clínico.
Ainda nesse estudo, eles mostram aqui o tamanho dos pólipos em 25 pacientes que ficaram sob acompanhamento sem ressecção do cólon, e colocam como conclusões que o teste para MYH deve ser considerado, mesmo no contexto de câncer, que ocorrem com menos de 10 adenomas, ou seja, mesmo não tendo uma polipose mais florida, você pode suspeitar de MYH e fazer o teste. Em caso de câncer coloretal primário, a cirurgia estendida deve ser considerada se os pacientes não tiverem acesso à vigilância endoscópica, assim como a gente discute em algumas outras situações. E para pacientes, alguns pacientes, a terapia endoscópica pode ser uma opção apropriada e segura, mas, de novo, talvez se tiver uma informação como essa que eu mostrei no gráfico, que o número de pólipos, dependendo da mutação, pode ser um pouco menor, o risco menor, e, obviamente, ter essa condição de fazer uma vigilância com intervalos de colonoscopia adequados. Esse trabalho é muito interessante, publicado agora em 2020, falando sobre MYH nesse contexto que eu quis trazer para a discussão, de não como um gene relacionado à polipose. Vejam que, a partir do momento que se tem um conhecimento, né, melhor da estrutura dos genes, de todas as suas particularidades, você começa a correlacionar com outras doenças, não só com câncer, mas vejam o número de mutações em MYH que foram associadas a diversas doenças neurodegenerativas, alguns SNPs mostrando correlação com osteoartrite, diabetes tipo 2 e muitas outras síndromes. Do ponto de vista de risco para câncer, nós temos aqui, vejam mais uma vez o número de tumores distintos que podem estar associados a mutações de MYH. Então, acho esse trabalho bastante interessante, mostrando, tentando correlacionar o tipo de alterações que estão acontecendo, os tipos de mutações, essas transversões, guanina, citosina para adenina, timina, e isso estaria correlacionado ao mecanismo aí de carcinogênese coloretal, mas, de alguma forma, isso interfere sobremaneira no risco de outros tumores, e aqui, mais uma vez, duodeno, tireoide, tumores do estômago, endométrio, mama, né? Então, a gente não tem, de maneira clara, esse espectro tumoral dessas síndromes, mas fica com a impressão cada vez mais que esses genes, uma vez sendo alvo de mutações patogênicas, certamente vão aumentar o risco de diversos tumores. Por isso, eu tenho pensado dessa maneira, talvez depois alguém possa comentar se concorda. Eu acho que a polipose é uma expressão fenotípica de uma síndrome muito mais ampla. Hoje nós temos condições, talvez, de pensar dessa maneira em função desse conhecimento que os painéis genéticos têm nos proporcionado. Outra síndrome adenomatosa é associada ao NTHL1, também é um gene por excisão de base, né, de reparo de excisão de base. É um transtorno recessivo, com mutações truncadas homozigóticas, e os tumores também mostram um aumento nessas transcrições CG-EA. E, de novo, além da polipose adenomatosa, tem o risco aumentado de câncer coloretal, que é sempre muito falado, mas é mais uma síndrome multitumoral, só que o espectro ainda não é bem definido. Eu não sei se nós vamos chegar a definir espectro dessas síndromes, ou vamos mudar o conceito de que todos os tumores podem aparecer, só que talvez em uma frequência diferente, dependendo não só do gene, mas das mutações. Então, um outro estudo interessante mostrando essa correlação de mutações no gene NTHL1 com a possibilidade de múltiplos tumores que estão aqui demonstrados nessa figurinha. Então, tumores cerebrais, da cabeça e pescoço, do sistema hematológico, tireoide, duodeno, pâncreas e até próstata. Na mulher, mama, ovário, endométrio, ou seja, mais uma vez, dá uma impressão de que, na verdade, nós podemos ter qualquer tipo de tumor numa frequência ou numa prevalência aumentada como consequência dessas mutações, quando se compara ajustado por sexo e idade na população em geral. Então, esse estudo traz como highlights que essas mutações bialélicas de NTHL1 predispõem a uma síndrome multitumoral. Os portadores estão sob maior risco de câncer de mama, eu confesso que era um dado que eu não tinha visto previamente,
e análise de assinatura mutacional podem ajudar a identificar esses defeitos germinativos de reparo do DNA. Veja que interessante, nesse mesmo estudo, cada linha dessa representa um paciente e cada figurinha colorida um tumor. Então, vejam o número de pacientes que tiveram, ao longo do seu acompanhamento, mais de um tumor. E nós estamos vendo ali na linha de baixo quais são as faixas etárias. Então, é interessante olhar um espectro muito variado de tumores e, começando em idade jovem, mais risco de vários cânceres, assim como a gente vê em Lifraumene, né, um risco de mais de um tumor nos mesmos pacientes, aqui também isso pode acontecer. Então, me chamou bastante atenção o risco de mais de um tumor, além desse espectro tão amplo de variedade de tumores distintos. Aqui é um mesmo estudo mostrando essa questão da assinatura mutacional, essa análise, mostrando uma diferença para tumores do cólon e tumores chamados aqui extracólicos, para pacientes que têm os tumores com deficiência de NTHL1. Então, é um avanço no sentido, mais uma vez, dessa correlação. Para ficar ainda mais evidente, para ficar ainda mais evidente, eu queria mostrar nessa tabela, são 14 casos em pacientes do sexo masculino e 15 feminino, então 39 casos de pacientes com mutações bialélicas germinativas de NTHL1, e vejam a variação, mais uma vez, do espectro, né, de diferentes neoplasias, incluindo não só tumores do sistema digestivo, mas tumores aqui uroteliais, tumores cerebrais, tumores de pele e assim por diante, próstata, tireoide, uma frequência variada, mas fazendo parte aqui do espectro da síndrome. Passando agora para essa inativação bialélica de MMR, que inclui genes relacionados ao sistema de reparo do DNA. O que eu achei de novo aqui interessante além dessa informação de que essa deficiência constitucional no sistema de reparo predispõe ao câncer infantil, ela também está relacionada, em portadores bialélicos, ao risco de desenvolvimento de doenças hematológicas malignas, ou seja, leucemias, linfomas, tumores cerebrais e tumores gastrointestinais. Eu não vou detalhar aqui, mas dentro do estudo que propôs os critérios para a classificação clínica dessa síndrome, aqui a gente pode ver onde está essa seta, outros tipos de tumores que apareceram nesses 146 pacientes que fizeram parte desse estudo inicial para a caracterização da síndrome. Então, você tem malignidades hematológicas, como mencionei, linfomas, leucemias, leucemia mieloide aguda, além de PNET e outros tumores, e aqui tumores ainda mais raros, né? Neuroblastoma, tumor neuroectodérmico do ovário, rabdomiossarcomas, ou seja, mais uma vez, dá a impressão que, diante de alterações nessas síndromes que chamam a atenção, às vezes, inicialmente, pelo fenótipo de expressar pólipos no cólon, mas que, na verdade, são síndromes multitumorais. Nesse mesmo estudo, a gente observa aqui no gráfico, né, a porcentagem de pacientes com determinados tipos de tumores. Então, vejam, tumores hematológicos, aqui agora mais associados, né, para ficar mais evidente a proporção de cada um desses grupos, tumores cerebrais e os tumores relacionados à síndrome de Lynch. Talvez isso fosse esperado, porque as alterações envolvem os mesmos genes aqui. Esses estudos propuseram critérios, né, de lesões pré-malignas e não malignas que também foram caracterizadas dentro dessa síndrome, e eu queria chamar a atenção que existem, olha, além dos carcinomas relacionados à síndrome de Lynch, gliomas, que estão dentro dos critérios que a Organização Mundial de Saúde propôs, além de pilotricomas. Então, esses tumores de pele mais raros também devem nos atentar para a possibilidade de alguma síndrome. E achei interessante trazer esse estudo, publicado no JCO em 2021, mostrando essa variabilidade de tumores em pacientes com confirmação genética dessa alteração.
Então, eu trouxe para mostrar dois aspectos importantes desse estudo. Primeiro, a diversidade de tumores relacionadas ao defeito constitucional e mismatch, como está mostrado aqui com essas porcentagens, mas um outro dado muito interessante de aplicação clínica que está nesse slide. Os pacientes tinham alterações diagnosticadas através de teste genético e passaram a fazer um acompanhamento de maneira personalizada, com intervalos de exames curtos, e não aqueles que foram diagnosticados através de sintomas, tiveram sobrevidas, tanto global como livre de doenças, muito superiores. Por quê? Porque você faz, de fato, diagnóstico precoce, e se o intervalo dos exames for longo, nós vamos ter problema de fazer diagnóstico tardio, porque a evolução parece ser mais rápida. Isso está exemplificado nessa imagem de ressonância cerebral, mostrando aqui um intervalo de uma lesão considerada benigna para uma transformação maligna num glioma de baixo grau cerebral. Então, quando nós olhamos aqui esse gráfico de pizza, tem aqui vários tipos de tumores distintos, do sistema nervoso central incluídos aqui, mostrando que esses gliomas têm uma porcentagem, correspondem a um número expressivo dentro da síndrome e devem ser acompanhados muito de perto para tomada de decisão precoce antes de transformação maligna. Nesse gráfico aqui, nós podemos ver, então, o risco de transformação ao longo do tempo. Vejam que não são intervalos tão longos, né? O máximo aqui está 8 anos, mas até em 1 ano, 2 anos, a gente vai vendo proporcionalmente uma transformação maligna. Então, é um estudo que traz uma informação de ordem clínica bastante relevante no sentido de acompanhamento dirigido, pensando nas síndromes. Passando mais rapidamente para as síndromes amartomatosas, de novo, eu não vou detalhar aqui, isso já foi fruto de outras apresentações, né, o espectro clínico dessas doenças, mas chamar a atenção para a associação com o risco de tumores. A síndrome de Peutz-Jeghers, o GNSTK11, é uma condição autossômica dominante, com mutações na linhagem germinativa, ele é um gene supressor de tumor. A mutação é bastante encontrada nos pacientes que têm essa caracterização clínica, numa idade variável, geralmente após a 5ª década, e é característica essa pigmentação mucocutânea e os pólipos amartomatosos que levam a essa síndrome a ser agrupada dentro de poliposes amartomatosas. Porém, como eu falei, vejam ao longo do tempo, né, qual é o risco acumulativo de câncer. Risco geral, aos 50 anos, 31%, aos 70, 85% dos pacientes têm chance de desenvolver algum tumor, sendo os mais frequentes os gastrointestinais, mas também a associação com risco de câncer de mama, ginecológico, pâncreas e pulmão. A gente acaba esquecendo, às vezes, de pulmão, né, por ter uma incidência muito alta em indivíduos tabagistas e relacionado a outros fatores de risco, mas dentro dessas síndromes, algumas delas também têm um aumento direto de risco associado à própria alteração genética. A outra polipose amartomatose é a polipose juvenil, relacionada aos genes SMAD4 e BMPR1A. Existe, sabidamente, um risco aumentado de câncer de cólon, mas também risco de câncer gástrico. Nas situações em que você tem pólipos múltiplos, pode chegar até 21%, além de um risco aumentado de câncer duodenal e pancreático, que não é muito bem definido. Em relação à síndrome de Cowden, que está dentro aqui da síndrome de tumores amartomatosos relacionados ao PTEN, né? Nós temos aqui, nessa síndrome, o desenvolvimento de amartomas em múltiplos órgãos, mas o que caracteriza também a síndrome não é só essa predisposição aos amartomas, mas sim o risco aumentado de câncer. Então, aí dá o nome à síndrome de Cowden, que é a condição mais comum associada à mutação do PTEN, e a síndrome de Banayan-Riley-Ruvalcaba, que é uma também variante associada ao PTEN. Além das alterações benignas características da síndrome, né, como macrocefalia, tiroidite de Hashimoto, os amartomas, tem essa questão da correlação com tumores malignos. E, de novo, não é relacionado apenas a tumores de cólon, mas mama, tireoide, rim, endométrio e cólon. Nesse gráfico à direita,
é o risco acumulativo de diversos tumores, em vermelho para mulheres, em azul para homens, ao longo da vida. Então, veja que começa também numa idade mais precoce, ali por volta de 30 anos já tem uma incidência respeitável, e esse número chega a cifras bastante elevadas, próximo aos 70 anos, a ordem aí até de 70%, 80% de risco de algum tumor. E, mais uma vez, não só de intestino. Além disso, tem correlação com outros distúrbios. Como eu mencionei, a ideia não é caracterizar a síndrome aqui e hoje, mas apenas para lembrar, são aqui fotos de literatura, esses papilomas da face, de lábios, da língua e mucosa oral, e os triquilemomas no dorso da mão, são características clínicas que ajudam a suspeitar do diagnóstico. Quando se olha os critérios que vão definir a síndrome do ponto de vista clínico, entram nos critérios câncer de mama, câncer de endométrio e o câncer folicular da tireoide. Também nos critérios menores tem lá câncer de cólon, câncer renal e a variante folicular ou papilífera, né, no câncer de tireoide. Então, vejam que, mesmo sendo dentro desse grupo de poliposes amartomatosas, o risco de transformação neoplásica, desenvolvimento de câncer ao longo da vida é bastante alto. Banayan, Hille e Rubalcaba também é relacionado ao PTEN e tem o mesmo risco de desenvolver câncer que os pacientes da síndrome de Cowden que eu comentei, então inclui também mama, tireoide, rim, endométrio e cólon, talvez uma síndrome um pouco mais rara. Tem diferentes denominações, então isso também às vezes atrapalha um pouco encontrar dados sobre a incidência. Por último, eu queria citar essas duas poliposes que estão um pouco mais bem conhecidas hoje, a polipose mista relacionada ao gene GRAM1 e a polipose serrilhada, que é o RNF43. Na polipose mista, tem esse nome em função de achado de pólipos que são mistos, às vezes hiperplásticos e inflamatórios, outras vezes hiperplástico com componentes adenomatosos, então isso é o que caracteriza a síndrome. Do ponto de vista conceitual, é uma doença incomum, tem esses pólipos de morfologias múltiplas e mistas, incluindo lesões serrilhadas, mas também incluindo os amartomas, que são diferentes no Poitts-Jeghers e na polipose juvenil, mas que podem aparecer em combinação com outras formas nessa polipose mista. Não tem, essa síndrome sim é menos relacionada ao diagnóstico de outros tumores ou de manifestações extracólicas. Ela foi mais bem caracterizada por enquanto, em famílias de judeus askenazi, mas parece haver, sim, um fenótipo, uma variante que é associada a uma suscetibilidade maior ao câncer coloretal, e por isso deve ser valorizado, porque o risco pode chegar até 20% acima do que se obtém na população em geral. O que eu achei de novo sobre esse gene é uma correlação com o prognóstico. Aqui são pacientes com câncer coloretal, parece que quem tem essa alta expressão de GRAM1 tem um prognóstico pior, tem uma capacidade metastática do ponto de vista de história natural da doença, maior do que quem tem baixa expressão. Possivelmente isso estaria relacionado à interferência com receptores hormonais, como o receptor de estrógeno, e também mecanismos que envolvem aqui vias de regulação associadas a um fenótipo metastático maior. Então, nessa curva de sobrevida de pacientes com câncer coloretal, olhando a expressão de GRAM1, aqueles que têm baixa expressão têm melhor sobrevida do que o que tem maior expressão. Por último, a polipose serrilhada, associada ao gene RNF43, essa é aquela síndrome que anteriormente era conhecida como uma polipose hiperplásica. Esse nome não está sendo mais utilizado. São múltiplas lesões serrilhadas ou serriadas no cólon, e há um risco aumentado ao longo da vida para câncer coloretal que pode chegar até 42%. A Organização Mundial de Saúde definiu novos critérios agora em 2022 para a caracterização dessa síndrome. 5 ou mais pólipos serrilhados com 5 ou mais milímetros de tamanho, proximais ao reto,
sendo 2 com tamanho maior do que 10 milímetros, ou uma outra forma de caracterizar a síndrome é mais do que 20 pólipos serrilhados de qualquer tamanho, incluindo todo o intestino, principalmente nos 5 centímetros proximais ao reto. Existe uma classificação alternativa da Sociedade Britânica, também proposta esse ano, agora em 2022, que exige que, além daquilo que eu mencionei, os pacientes tenham menos do que 50 anos, tem que ter mais pacientes afetados na família e os pólipos com displasia de alto grau. Bom, em relação ao risco dessa polipose com mutação de RNF43, além do risco aumentado de câncer coloretal, como eu comentei, existe o risco do câncer extracólico também. Então, é mais uma síndrome multitumoral, variando aqui no geral de 8% a 28%, com uma tendência aqui maior de câncer de mama e próstata do que se observa na população em geral. Não há, por enquanto, recomendações de rastreamento específicas e se sugere que os pacientes sigam diretrizes de rastreamento igual da população, mas há uma tendência de se perceber um aumento da frequência desses tumores, então eu imagino que isso vai mudar brevemente. Para resumir, eu tentei, dentro do espírito de chamar essas síndromes de síndromes multitumorais associadas a poliposes, montar uma tabela que não está completa, obviamente, porque não é fácil achar dados específicos de todas as síndromes, e algumas ainda estão sendo definidas, né, do ponto de vista de espectro tumoral, mas colocando aqui a síndrome na coluna da esquerda, os genes na segunda coluna, e os tumores, né, os órgãos sede de tumores, esses números representam as porcentagens máximas que são citadas nos artigos que eu mencionei durante a aula. Então, obviamente, o câncer coloretal é aqui o mais frequente, dependendo da síndrome, esses são os números de risco acumulativo, mas vejam, duodeno, papila, 12%, aqui junto, delgado, estômago, 21%, nessas síndromes amartomatosas, câncer de mama, 54%, estômago, 29%, ou seja, não vou particularizar aqui, mas a ideia é mostrar que cada vez mais tem a impressão de que essas síndromes não são restritas a alguns tumores, mas sim vão ter variações da correlação genótipo-fenótipo. Essa era a ideia da apresentação. Eu peço desculpas novamente pelo atraso inicial, eu caí numa armadilha de uma sala aqui de tecnologia avançada. Muito obrigado. Obrigado, doutor Fábio, pela excelente aula. Eu acho que isso é uma aula assim, digna de assistir, né, várias vezes, porque é uma aula completa sobre síndromes de polipose intestinal. E eu concordo com você, Fábio, que os pólipos são um dos sinais dessa síndrome, né? Na verdade, essas síndromes elas têm um fenótipo muito mais amplo do que apenas pólipos, né? Então, como você mesmo mostrou aí na excelente aula, né? Você tem todo um espectro de tumores, né, em diversos órgãos, né, que vão além do cólon, né, dos pólipos colônicos, né? E além disso, né, como você mostrou, nós temos acometimentos até de outros órgãos, como doenças neurodegenerativas, né, imunodeficiências e até mesmo síndromes que causam dismorfias, né, ou seja, alterações na anatomia, na morfologia das estruturas corporais, né? Então, sem dúvida, o nosso conhecimento ele ainda é pequeno, né? Quer dizer, agora com essa possibilidade de realização de painéis, né, multigênicos, né, que você tem aí a análise de 140 genes ou mais, você começa então a pegar esses genes que até então não eram descritos, né, não eram conhecidos, não eram descritos, e a gente começa a lidar então com esses fenótipos multitumorais, né? Então, sem dúvida, eu concordo com você, Fábio, que a gente tem muito que aprender e que os pólipos são apenas uma parte desse grande quebra-cabeça. Embora, né, Fábio,
os pólipos são o que mais nos chamam a atenção. Quer dizer, a gente inicia o nosso diagnóstico dessas síndromes através justamente do achado de pólipos no intestino, né? Então, é difícil a gente lembrar de uma síndrome causada por esses genes, né? Quando a mulher se apresenta, ela abre o quadro clínico por um câncer de mama ou um câncer de tireoide, né? A gente não imagina, num primeiro passo, que esses pacientes possam ter uma síndrome dessas que levam aos pólipos, né? Normalmente, o diagnóstico se dá através dos pólipos, né? Então, é através dos pólipos que a gente abre, então, a nossa pesquisa com esses painéis que vão investigar os genes que causam polipose, né? A gente tem aqui uma pergunta, Fábio, da Vanessa Kozak. Ela diz que tem um paciente que, ao realizar um painel multigene para investigação de oligopolipose mais câncer coloretal, ou seja, essa paciente tinha cerca de 40 pólipos, mais um tumor de sigmoide aos 67 anos, tá? E, ao fazer, então, esse painel multigene, ela descobriu uma variante likely pathogenic em heterozigose no gene MTHL1. Né? E, além disso, ela tem uma história familiar, tem uma irmã falecida por câncer de mama aos 42 anos e vários outros tumores na família. E ela, então, pergunta, né? A gente apostaria em um fenótipo ainda não descoberto para variantes em heterozigose ou a incapacidade tecnológica de identificar uma segunda mutação? O que você acha? Essa questão de heterozigose em situações de síndromes recessivas, ela tem causado sempre uma dúvida, né? Mesmo quando a gente discute entre nós nas reuniões com o pessoal da genética, o Walter, não se dá tanto valor em termos de risco, além além da questão da importância de orientação em termos de consanguinidade, etc. Porém, quando você olha alguns estudos, eu confesso que eu fico na dúvida, porque, por exemplo, para a mutação bialélica, né, de MYH, desculpa, para a mutação bialélica do MYH, a gente anteriormente tinha uma recomendação até de fazer uma vigilância mais apropriada, porque aparentemente o risco na mutação monoalélica era um pouco maior do que na população em geral. Eu não sei, teoricamente, algumas diretrizes são de fazer o segmento igual da população, porque se é em heterozigose e é uma síndrome recessiva, não teria esse problema. Mas eu confesso que eu tenho uma dúvida, assim, se tem algo que a gente não conheça bem ainda. Talvez você pudesse responder até melhor, Pablo. Não, bom, a história, né, ela é muito interessante, porque uma paciente tem 40 pólipos, então, teoricamente, se trata de uma síndrome de polipose, né? Isso não é comum você achar 40 pólipos, né, num exame, mais um tumor de sigmoide, né? Então, e com uma história familiar de outros tumores na família. E ela fez um multigênico agora. O que a gente precisa entender, aí que ela não deixou muito claro, né, Vanessa, aqui, quais são os genes que foram analisados neste painel multigênico, né? Porque quando a gente fala, ela colocou aqui agora 141 genes, então é um painel realmente, né? E ela fala que descobriu então uma variante lá patogênica em heterozigose no gene MTHL1. Ora, a gente sabe, Vanessa, eu acho que não é de se descartar essa informação, né? O Dr. Fábio falou que eu também concordo, como é um gene muito pouco conhecido, às vezes uma alteração em heterozigose pode ser sim suficiente para aumentar o risco de pólipos e para câncer, né? Mas a gente sabe que todo teste, né, tem as suas limitações. Então, pode ser
que no outro alelo, na qual não foi identificada nenhuma variante patogênica ou provavelmente patogênica, você possa ter uma variante em outras regiões do gene, que não na região exônica ou na região de splice. Então, eu acho que merece fazer um estudo, né, mais aprofundado para esse gene, ver se não há nenhuma deleção intrônica, ou uma perda de heterozigose, né, ou seja, do outro alelo. Quer dizer, eu acho que vale a pena apostar, porque realmente é uma história muito, muito, né, relevante de polipose. Tá? Então, fica aí o comentário de que eu acho que você deve investigar o outro alelo por outras metodologias para ver se não há nenhuma alteração em outras regiões do gene que não somente os exons. Embora, vale salientar que esse fenótipo NTHL1 é um fenótipo muito raro, né? Quer dizer, então, a gente tem pouco conhecimento dessa síndrome, né? Dessa síndrome que causada por mutação nesse gene. Bom, não havendo mais perguntas aqui, as pessoas aqui que assistiram a sua aula, agradecendo. Bom, doutor Fábio, foi um prazer, né, pelo passar da hora, temos que encerrar a nossa reunião. Foi um prazer tê-lo aqui, né, ter essa aula com um especialista, que é você, sobre polipose. Foi uma excelente aula, acho que todos que assistiram aprenderam bastante sobre as síndromes de polipose, né? Então, o meu agradecimento do LEGET pela sua presença, pela sua aula, e então encerramos aqui mais um LEGET. Obrigado a todos pela participação. Eu que agradeço a todos, peço mais uma vez desculpas. Eu acho que a mensagem principal, você mencionou rapidamente, Pablo, que a gente fazia o diagnóstico a partir da polipose. O que eu estou achando é que nós vamos fazer os diagnósticos hoje a partir de tumores que levam à necessidade de fazer uma investigação com painel, e aí você descobre e vai atrás, né? Isso tem se tornado mais comum. A informação genética a partir de um caso de câncer precoce levar a uma investigação adicional e você vai caracterizar melhor essas síndromes. Muito obrigado. Obrigado, doutor Fábio. Obrigado a todos. Encerramos aqui mais um LEGET. Até mais.